Muitas vezes, como meninas cristãs, pode parecer muito difícil lembrar e saber o que buscar em um futuro marido. Mas não é só isso que a gente precisa saber quando a gente está se preparando para o casamento. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao Afeto Lipas, é uma alegria enorme ter você aqui. E também hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Júlia Moreira, para a gente estar falando um pouquinho sobre casamento e como se preparar para o casamento. Então, Júlia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com você e acho que vai ser uma conversa muito boa. Com certeza. E se vocês ainda não conhecem, a Júlia tem um canal lindíssimo também. Então, Júlia, você pode se apresentar um pouquinho pra gente, contar do seu ministério aqui no YouTube também? Bom, eu sou a Júlia, eu sou originalmente de São Paulo, agora estou morando em Portugal faz 2 meses. Comecei o meu canal faz um pouquinho mais de 1 ano, com o objetivo de falar da Bíblia mesmo. E aí acabo falando de outras coisas, de organização, de rotina, porque a gente casa e a gente vai falar sobre casamento hoje. Mas a gente casa e a vida toma várias formas, enfim, tem várias coisas que eu sinto que eu posso ajudar e é por isso que eu falo disso lá no canal. E, bom, eu era da Igreja Presbiteriana da Penha, no Brasil, agora estou aqui na igreja em Portugal, em Figueira da Foz, e eu gosto muito de servir no ensino, né, no Ministério de Ensino, mas também com jovens e no louvor, enfim, várias coisas. E sou casada há quase 2 anos, casei no começo de 2020, então por isso que eu vou estar aqui falando sobre casamento. Ai, que coisa boa, Júlia. Uma alegria ter você. E só repetindo, pessoal, vão ver o canal da Júlia, que tem muito conteúdo maravilhoso, várias coisas, como ela falou, né, de organização e também várias coisas que com certeza vão ser uma grande bênção na sua vida. E hoje a gente vai estar falando sobre o que buscar em um futuro marido e também como se preparar para o casamento, assuntos assim que todas nós precisamos estar aprendendo mais. Então, Júlia, você pode contar para a gente um pouquinho sobre quais que devem ser as qualidades que uma moça cristã deve estar buscando em um futuro marido? Gente, por incrível que pareça, eu vou ser bem direta aqui, tá? O que a gente precisa buscar em um futuro marido? Primeiro, ele tem que ser um homem que ame Jesus. E segundo, ele tem que ser um homem que ame você. Infelizmente, eu não vou te dar uma lista completa aqui do que você tem que buscar, e se ele tem que ser isso, ele tem que ser aquilo, se tem que ser alto, se tem que ser baixo. Porque a gente tem que entender que o casamento não é uma visão de consumo. A gente não pode tratar o casamento como consumo. Tipo, eu preciso dessa lista aqui para o meu marido, se você não se encaixa nessa lista, próximo. A gente não pode viver assim, porque não é isso que é o casamento, né? Mas a gente tem que, então, ter essa ideia de que a gente vai buscar no marido e ele é um pecador. E nós somos pecadoras. Então, você concorda comigo que se você fizer uma lista, é muito provável que sua lista esteja errada, porque você vai pelos seus interesses, certo? E, da mesma forma, é difícil que esse marido tenha todas as características, porque nenhum vai ser perfeito. Então, como que a gente faz para a gente não ficar perdida nesse mar de características? Mas o que eu vou buscar, o que eu vou buscar? A gente tem que se guiar pela Bíblia, a gente tem que buscar um homem crente. Gente, isso é diferente de um homem perfeito, sabe? Eu já passei por situações, enfim, de conversar com meninas, mas, tipo, de verem que, mas meu namorado erra nisso, tipo, e tal. Claro, tem coisas que mostram que a pessoa não é crente, se ela não quiser se arrepender, né? Se ela insiste em pecados e não quer mudar. Isso já é um sinal, tipo, opa, calma aí, né? Agora, se é um pecador como você tem que tomar cuidado que às vezes o nosso filtro é muito alto, sabe? A gente tem que estar dispostos a crescer juntos. É muito importante, gente, a gente perceber que o julgo desigual não pode ser uma opção. Então, quando a gente fala busque um marido crente, ou um namorado crente para virar um marido crente, não pode ser uma opção tipo, mas ele é tão bonzinho, mas ele não crê em Jesus. Porque, e eu acho que a Rebeca já tem vídeo sobre isso, né? Porque eu lembro de ter visto falando sobre isso. Mas de que, mas aí depois ele converte. Deixa eu namorar aqui, depois ele converte. Gente, a gente não tem garantia. E quando você se envolve emocionalmente, é muito mais difícil depois você falar, ele não se converteu, então eu vou ter que terminar. Você não vai querer terminar, minha querida. Você vai querer continuar. Não, um dia Jesus vai converter, um dia Jesus vai converter. E no final você pode acabar tendo um casamento com um não crente. E, tipo, não vai dar certo, porque um casamento já é difícil, gente. Um casamento com um crente já é difícil, porque você vai ser confrontada com as suas dificuldades, com os seus pecados. Agora, imagina com um não crente. Então, isso não é uma opção. Jesus nos alertou para que a gente não entrasse nisso. Então, a gente não pode tratar isso como qualquer coisa.
Isso não dá. Mas aí você vai me falar, ah, tá, não posso ter um filtro muito alto, mas e o filtro muito baixo? Então, gente, cuidado também com esse lado, né? Ah, qualquer um pode, desde que... Ah, vai na igreja, então qualquer um pode. É o que eu coloquei aqui também, ele tem que amar você também, não só Jesus, ele tem que amar você. Às vezes é nesse desespero de querer ter um namorado, ah, eu preciso de um namorado, eu preciso de um marido, e a gente pode acabar aceitando qualquer pessoa, às vezes você nem gosta da pessoa, ou às vezes a pessoa nem gosta de você. Quer dizer, porque pensa comigo, se a pessoa é crente mesmo, e se a pessoa ama você mesmo, tipo, não tem o que dar errado, sabe? O resto, você abre mão. Então, ah, mas eu queria fazer intercâmbio e ele quer ter a carreira aqui. Um dos dois é abrir mão, porque você se ama e ama Jesus. Agora, coisas que não batem, que não tem como seguir em frente, coisas que não dá para conciliar, aí não tem como, sabe? Então, se você não é seu amigo, se vocês não convivem, não conversam, como que você quer levar isso adiante, sabe? Então, sempre coloque isso, Jesus, tem que amar Jesus. E tem que amar você, tem que ser seu amigo, tem que ser alguém que você esteja disposta a passar o resto da vida, porque tem isso, né, gente? Que namoro e casamento não são coisas separáveis, assim, no sentido de eu vou passar uns anos da minha vida namorando, aí depois eu penso quando eu quero casar, daqui a um tempo, mas não necessariamente esse namorado aqui, não, esse é só para um tempinho, esse é só para uns meses. Gente, a gente não pode brincar com as pessoas. A gente não pode brincar com as pessoas, sabe? Porque o namoro sem pensar em casamento é isso, né? E é interessante que você fala, ah, mas com 13 anos eu já preciso pensar em casamento? Não, raciocínio ao contrário. Não é pra você estar namorando com essa idade, entendeu? Então, desapega. E é muito legal, né, Júlia, porque é muito importante realmente ter isso em vista de que nós precisamos conhecer e se relacionar com alguém que ama Jesus, e esse é o ponto mais importante, porque às vezes a moça solteira pode ficar tão presa em filme de romance que acaba perdendo de vista a realidade de que Deus tem um mandamento para nós e é um mandamento para o nosso bem. Deus faz isso para a nossa própria proteção. Deus não simplesmente faz uma regra aleatória e quer que a gente siga. Ele faz isso porque ele faz separação entre aqueles que são povo dele e aqueles que não são. Então nós devemos estar seguindo aquilo que o Senhor falou, porque isso é uma forma de proteção. Às vezes a gente fica pensando muito que a nossa vida vai ser igual a um filme e a gente esquece que não é assim que funciona. Muitas vezes você fala assim, ah, não, mas eu vou mudar ele, esse sentimento da menina querer ser a salvadora do homem. Não é assim que funciona. Se ele vai mudar, ele tem que mudar por causa de Jesus e não por causa de você. Isso é muito importante. Também, outras vezes que a gente pode ver, assim, às vezes um filtro baixo, é, por exemplo, se você é uma mulher cristã que busca o Senhor, que busca o Senhor na palavra, que tem momentos de oração e tudo isso, não simplesmente entre em um relacionamento com um rapaz que não tem o mesmo foco que você. Às vezes ele pode ir para a igreja, mas às vezes ele não tem essa vontade de ler a palavra, de estar em oração e nada disso, e às vezes um relacionamento assim pode te acabar puxando para baixo. O homem, ele vai ser um líder dentro de casa, então ele tem que ser aquele cristão que você gostaria de ser. Ele tem que ser alguém que você tem essa admiração. Não, ele não vai ser perfeito? Não vai. Mas pelo menos alguém que você fale, eu poderia estar seguindo a liderança dele. Eu quero ser auxiliadora dele, eu quero ajudar ele a crescer. E ele também vai me fazer crescer, porque no final das contas, como a gente lê, os maridos vão dar conta perante o Senhor da sua esposa. Então, eles têm essa responsabilidade pela vida espiritual dela também. Então, também tenha certeza de estar buscando alguém que vai ter esse foco e esse pensamento em vista. Mas também tem o outro lado que a gente também tem que ser mulheres que estamos prontas para o casamento, se essa for a vontade do Senhor para a nossa vida, mas que a gente também tem que saber o que ser. Não é só que você casa e plim, você vai virar uma excelente auxiliadora da noite para o dia e você não vai ter mais nada. Também tem o outro lado. E a Júlia vai falar um pouquinho sobre isso com a gente. Então, Júlia, como que você vê essa questão sobre o que ser no casamento? Bom, muito legal isso que você falou, que a gente não vira da noite pro dia, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes da gente falar sobre o que ser é que a gente acaba buscando muito mais informação sobre o que buscar no outro. Ai, mas o que meu marido tem que ser e tal. É claro que a gente tem isso de filtro baixo, filtro alto, mas no geral a gente acaba se preocupando mais com o que o outro deve ser pra gente. Sendo que, como eu falei no começo, o casamento não pode ser uma visão de consumo. Você não vai consumir o outro, você tá ali para servir. Se você só pensa no que o outro vai ser, você não vai se preocupar com o que você precisa ser. E para isso, gente, para o que a gente precisa ser, eu queria ler um versículo. Não é para ser clichê, tá? Mas é Provérbios 31. Gente, esse versículo mudou, assim, o meu casamento. Não vou dizer que transformou, porque a gente vai mudando a cada dia, né? Vai melhorando.
Mas assim, teve um momento que esse versículo foi fundamental para mim. E ele diz assim: o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Esse versículo é muito forte, porque não está falando sobre o que o marido fez para merecer isso aqui. Está falando só sobre o que a esposa faz para ele. Então, é o bem e não o mal. O coração do marido confia nela. Quer dizer, que tipo de mulher eu tenho que ser para que o coração do meu marido confie em mim completamente? E fala que faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Não quer dizer só nos dias que ele cuidou bem dela. Não estou falando que você tem que casar com alguém que te trata mal. Mas, gente, não é só no dia que, ele me agradou muito hoje, então eu vou fazer o bem para ele. Não, é todos os dias da sua vida. Isso é muito forte, né? Então esse versículo continua assim sendo muito importante para mim. No momento que eu percebi o que ele significava, sabe? E o que eu não estava fazendo no meu casamento, que fala, nossa, é isso que eu devia estar fazendo, para mim fez toda a diferença. Então assim, Deus, deixa eu dar uma olhadinha. Deus nos fez como auxiliadora idônea. Né? Quando Deus deu Eva para Adão, falou, olha, eu vou fazer a mulher para o homem como auxiliadora idônea. E aqui a gente tem que sempre lembrar que a palavra auxiliadora não tem nada a ver com um ajudante que é dispensável, tem a ver com o auxílio de Deus para o seu povo, então não é nada dispensável, na verdade é fundamental. Deus é dito também como auxílio de Israel, então é um Exato. título que o próprio Deus tem. Então é bom a gente ter então, isso em mente, que é uma honra da mulher ter esse título. Exato. E às vezes a gente fica, nossa, eu não quero esse título, porque é dispensável, né? Mas não, na verdade, é uma honra Deus nos dar isso. A gente devia agradecer a Deus por nos ter feito dessa forma. E essa ajuda que nós devemos dar, ela é fundamental. Então, ou a mulher vai destruir a sua própria casa, e Provérbios fala isso também, ou ela vai edificar a sua casa. Então, a gente tem essa influência nas nossas mãos. Imagina se você casa só pensando no que o outro vai ser para você, e você não percebe o tamanho da influência que você pode ter, que você vai ter. Você querendo ou não, você vai ter essa influência. Então a gente tem que pensar muito no que a gente vai ser. Então, quando o versículo fala faz o bem e não o mal, a gente tem que pensar que isso é obediência a Deus. Então, quando você faz o bem para o seu marido, quando você é uma auxiliadora, quando você se submete a ele, a gente não vai entrar em detalhes, senão esse vídeo vai ficar enorme. Mas é em obediência a Deus que você faz. Então, por isso que é possível você ser uma esposa, segundo a Bíblia, mesmo se o seu marido te chateou um dia, fez alguma coisa que você não gostava. Por quê? Porque você faz isso para Deus. Então, é para Deus que você faz. E a gente não pode depender do marido ser perfeito. E se a gente focar no que a gente quer receber e no quão perfeito a gente quer que ele seja, o nosso casamento vai colapsar. Não vai dar certo. Não vai ter como. Porque a gente vai querer receber, ele vai querer receber também, porque a gente não tá fazendo nada de bom. E aí, quem que vai pra frente, né? Não tem como. Então, basicamente, é essa esposa que a gente tem que querer ser, essa esposa de Provérbios que faz o bem e que é uma auxiliadora, o marido confia nela. Vamos lá, então, para algumas dicas, gente. Lembrando, parte prática que todo ter mundo muito ama. mais coisa. Exato, todo mundo quer, né? Mas não é só isso, não se resume aqui. Não anota isso e foca só nisso, né? Foca na Bíblia, foca no que a Bíblia diz sobre ser cristã, sobre ser mulher. Mas aqui são algumas coisas que eu aprendi. Gente, também estou aprendendo no caminho, sabe? Estou casada aí há nem 2 anos. Deve ter esposas aqui que tem muitas dicas também. Falar um pouquinho do que eu tenho vivido. E a primeira coisa é que tem super a ver com ser como a igreja. Então, quando Paulo fala que os homens são cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, e aí fala que os homens são líderes e que as mulheres devem se submeter e respeitar, e ele está falando que grande é o mistério de Cristo e a igreja, né? Então, quando você vai pensar no que é uma característica de uma mulher bíblica, e consequentemente de uma esposa bíblica, você precisa pensar no que é a igreja em relação a Cristo. Então, ela é alegre, ela serve com alegria, ela obedece prontamente, e ela se submete a ele, enfim, ela é uma só carne com ele. Então, tudo isso tem a ver. Tá? Claro que tem alguns limites para essa comparação, a gente não vai comparar exatamente tudo, mas essa é a ideia. Então, a primeira coisa que eu queria falar, primeira dica, que tem a ver com isso, servir com alegria. Para ser uma auxiliadora, a gente recebeu esse dom. Gente, nós somos multitarefas. Mulheres, vocês são multitarefas. A gente pensa em um monte de coisa aqui. A gente tá gravando vídeo aqui, já tá pensando em outras coisas. E assim, a gente é assim, Deus nos fez assim. E cuidar de uma casa realmente, gente, exige muita coisa. Não só cuidar de uma casa, mas Deus nos fez com esse dom de conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Só que a gente vai usar isso para servir com alegria ou com murmuração. A gente vai usar isso para apontar e falar, você não faz nada, eu que faço tudo nessa casa.
A gente quer ser essa mulher ou a gente quer servir com alegria? Então, a primeira coisa que eu diria é sirva com alegria. A gente tem essa capacidade. Não tô dizendo que você tem que fazer tudo na sua casa. Mas a gente divide as coisas com sabedoria, né? Agora, a responsabilidade pelo lar, pelo serviço, pelo cuidado dos filhos, é da mulher no sentido do nosso coração tá aqui, sabe? E aí o que vai dividir, no que o marido vai ajudar, a gente delega, mas o nosso coração é esse cuidado. Então, assim, nós somos servas, mas não servas como Marta, né? Nós somos servas como Maria, nós somos servas que ficamos aos pés de Cristo. Então a gente vai sempre, às vezes você vai precisar deixar uma louça para lavar para ficar com seu marido. E isso também é alegria, é você abrir mão do que você quer. E isso é servir, eu acho que é sobre isso, sabe? É você abrir mão do que você quer e você pensar no que o outro quer, no que o outro precisa. Segunda coisa, gente, ser suave e responsiva. Ser suave tem a ver com ser ensinável e moldável e dócil. E isso, a igreja em relação a Cristo, tem que ser assim, né, gente? Tem que ser ensinável. E ser responsiva é no sentido de responder com alegria e prontamente. Então, quando Deus diz alguma coisa para a igreja, quando Cristo diz alguma coisa para a igreja, é para a gente falar, ah, sério? Ou é para a gente se alegrar e falar, sim, sim, Senhor, eu vou fazer isso. E a gente tem uma tendência de não ser responsiva, né, para as coisas que a gente precisa ser. Então, a gente se esquiva e a gente não quer realmente servir. Mas uma mulher bíblica e uma esposa bíblica faz isso. Ela serve, ela se alegra em servir. E, gente, uma coisa assim, sério, que precisa estar no seu coração é que a mulher é o termômetro do lar. Grava essa frase, escreve a sua mão, a sua Bíblia. Mas, assim, isso é muito sério, porque eu percebo, assim, se eu tô de mau humor, tipo, a casa fica ruim, não fica legal, sabe? Isso não só você sendo esposa, claro. Se você é filha, né, no caso da Rebeca, você é filha, né? Se na sua casa você começa a ficar com chatice e ficar falando coisas que não é pra falar, a sua casa vai ficar com um clima, assim, tipo, ruim, né? Mas a gente tem o dom de trazer alegria pra nossa casa. Então, isso enquanto você é solteira, mas enquanto você é casada, principalmente porque aí você é a referência de mulher da casa, né? Então, a gente precisa pensar nisso. E isso que significa ser, então, suave e responsiva, que a gente busque ser isso, buscando um ambiente bom, sabe? Um ambiente agradável. Gente, mais uma vez, tá? Não quer dizer que eu pratico 100% de tudo que eu estou falando aqui, por favor. Não, vamos atrás, gente. Porque vai falar, então, porque a Júlia disse que na casa dela é assim. Não, gente, é que eu tento todos os dias. E sempre que o Espírito Santo me lembra, eu lembro de ser de novo. Mas vamos sair para mais uma dica, gente. Dica número 3. E essa é uma dica muito boa. É lá da Nancy DeMoss Wolgemuth, do Ministério Revival Force, que até teve há pouco tempo, né, a conferência. Mas, gente, ela falou um negócio uma vez que mudou minha vida. Ela fala, fale o que é bom para ele, para seu marido, e o que é ruim, fale para Deus. Você tem algum elogio, alguma palavra de ânimo, de encorajamento? Fala para o seu marido. Agora, você tem uma reclamação sobre o seu marido, você não gosta de alguma coisa que ele faz, fala para Deus. E isso, assim, faz toda a diferença, cara. Porque a gente pode estragar um dia. E eu já, assim, por experiência própria, já estraguei muitos momentos legais falando coisas que não devia. Porque, mesmo que, assim, seja verdade, tipo, alguma coisa que o seu marido, o futuro marido, faz que você não gosta. Vale pro namoro também, tá, gente? Já quem tá namorando, aproveita a dica, porque, assim, tem coisas que não adianta falar naquele momento. Tem coisas que você precisa de oração, você precisa ver no seu coração se o que tá te incomodando nele é só o jeito dele, ou se é um pecado realmente. E se for só o jeito dele, às vezes tem coisas que você vai ter que conviver. E, minha filha, me desculpe, mas ele não vai mudar tudo. E você também não vai mudar tudo. Mas o que é pecado, a gente tem que mudar, né? Mas o ponto é, então, que Provérbios também fala, né? Que a palavra branda desvia o furor. Esse é um dos meus versículos preferidos da vida, assim. Porque é muito verdade, né? E a língua venenosa faz o quê? Faz o contrário. Então, existe poder na palavra branda, existe poder na palavra de morte. Você tem que ver qual poder que você quer usar. Mas então, resumindo essa dica, gente, fale o que é bom pro seu namorado. Já começa praticando com o namorado, gente, tá? A gente tem que esperar muita coisa pro casamento, mas tem coisa que dá pra gente ir praticando e aprendendo, que é a tratar como a gente deve tratar. Então, fale as coisas boas para ele, mas fale as coisas ruins, as coisas que te incomodam para Deus. E peça sabedoria, porque Deus vai te dar o momento certo para falar sobre isso, sabe? E é muito sobre isso. Eu preciso falar disso agora. Isso é realmente algo que me incomoda, é um pecado, e eu preciso exortar ele em amor, mas eu preciso ter sabedoria para falar. Eu preciso de um momento certo, porque eu não vou ficar vomitando tudo que eu não gosto. Senão, que efeito que vai ter? Se não
um afastamento, né? Então não é isso que a gente quer. Gente, dica 4 é pra vida cristã, não é só pra esposa, não é só pra namorada. Ore muito. Uma dica não é muito difícil, é simples. Ore muito, por quê? Gente, ore antes de coisas importantes. Ore durante desentendimentos. Ore ao acordar. Ore antes de responder. A gente tem que viver orando, sabe? E se você acha que é difícil ter uma vida de oração sozinha, imagina quando você vive com uma pessoa 24 horas do seu dia e, assim, não é você, sua conduta consigo mesma. É tipo, tudo que você falar, tem alguém ali, sabe? Às vezes, numa família grande, você não vai estar 100% com todas as pessoas. Você pode sair, enfim. Mas quando você tá um casal, é tipo 100%. Então, se você não tá bem, ele vai perceber. Se você tá mais grossa, vai perceber. Então, você precisa estar em oração. E tudo que você for falar, tem que ter oração. E, gente, a oração tem poder, assim, real, sabe? Tem vezes que eu não sei o que falar. Eu fico, Deus me dá sabedoria. Vai pro banheiro. Se acalma, entendeu? Pede sabedoria, não vai discutir. E ora e fala, Senhor, o Senhor ganha essa briga pra mim, porque eu não sei o que falar. E aí Deus trabalha no seu coração, Deus trabalha no coração do seu marido, futuro marido, e ele vai fazer com que as coisas se resolvam. Pode demorar um pouquinho, às vezes não vai ser do jeito que você queria, mas a oração tem poder, sabe? E isso eu já tenho vivido, assim, intensamente, mas de coisas que eu queria que se resolvesse de uma coisa, mas eu oro e se resolve de outra coisa, mas resolve. Porque Deus sabe, né? E ele ouve a gente. Ele ouve a gente em todo momento, ele nos ouve. E, por fim, dica número 5 também muito importante, gente. Ela, se eu não me engano, essa dica é de um livro. Esposa Excelente, é uma boa indicação. Nossa, gente, que livro. Esse é bom. Não sei se você conhece. É muito Da bom, Marta né? Peace, né? Sim, nossa, gente do céu. Eu li antes de casar também, eu preciso ler de novo. Mas assim, quem precisa pedir perdão primeiro? Você vai me perguntar. Aquele que percebe primeiro que precisa pedir perdão. Pronto. Então, assim, é a pessoa que tem maturidade suficiente para entender, meu, essa situação tá errada. Eu errei, ele errou, mas eu vou esperar ele pedir perdão? Eu vou esperar ele vir? Se ele fica assim, tá, quando você vier pedir perdão, eu te perdoo. Gente, se você percebeu que você errou, você já pede perdão logo. Perdoa logo, sabe? Isso não é uma coisa pra gente guardar e pra gente ficar esperando, porque isso só afasta. Então, uma coisa que eu tenho aprendido mesmo, assim, é a gente tem que mostrar a graça de Jesus, sabe? Vai ter momentos no casamento em que você vai ser o papel de Jesus ali. Você vai ter que mostrar graça. Vai ter momentos que você vai receber graça. E assim vai, né? A gente fala da ilustração de Cristo e a igreja, mas não é só estrito assim, o seu marido é só Cristo, a mulher é só a igreja. Não. A gente também é igreja, todos nós, né? Então todos nós recebemos a graça. Então vai ter momentos que você não quer perdoar, que você vai falar, não, eu quero que ele venha pedir perdão. Não quero saber, não quero falar. É ele que venha se desculpar comigo. Mas se você percebeu que você precisa pedir perdão, minha filha, vai lá pedir perdão, entendeu? Amolece o coração, porque é o que a gente já falou. A palavra branda desvia o furor. Então, se você precisa dar a palavra branda naquele momento, dá você, sabe? Não retenha, não espere a briga ficar mais difícil. Perdoe logo e peça perdão logo. Essa é a última dica, gente. 5 dicas aí. Espero que faça sentido. Faça sentido pra vocês. Com certeza, brigadão, Júlia, por todas essas dicas excelentes, porque com certeza tudo que você falou tem muita coisa para a gente continuar pensando e para a gente também estar colocando na prática, porque não é uma coisa simples que a gente casa e aí muda e aí começa a exercer tudo isso de primeira, é uma coisa que a gente tem que ir treinando e às vezes meninas solteiras já podem buscar e exercendo esse tipo de qualidade, às vezes com seu pai, se você tem irmãos, você já vai buscando ser um encorajamento para eles ali, porque você sendo feminina, você vai estar ajudando os outros homens a serem verdadeiramente masculinos e a crescer, então essa é uma coisa maravilhosa que a gente pode aprender como irmãs, e uma coisa que eu estava pensando, essas dicas, Júlia, servem para todo mundo, não é só, às vezes, para tratar o marido, é para tratar todo mundo, então isso daqui é uma coisa que vai ser uma dica, literalmente, para a vida. Então, Júlia, brigadão demais por ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço. Então, pessoal, a nossa pergunta do dia vai ser: comenta aqui embaixo quais são algumas das qualidades, outras dicas de como você deve ser, não só como esposa, mas também como uma menina solteira, para a gente estar crescendo e aproveitando mais juntas aqui embaixo nos comentários. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido uma bênção na sua vida. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não estar perdendo nenhuma novidade. E a gente se vê na semana que vem.